Você acredita que a política tem uma grande influência na tua vida? Muito provavelmente sim. E eu vou te explicar por que presidentes de direita estão sendo eleitos pelo mundo inteiro graças à internet. Eu vou te explicar como acontece esse fenômeno e como você vai lidar com isso, independente da tua posição política. Beleza? Fica comigo nesse vídeo, que é um tipo de vídeo que realmente pode mudar a tua vida ou até mesmo a história desse país. Lembrando que este vídeo não tem a intenção de te converter nem para a direita nem para a esquerda. Esse vídeo é uma análise técnica. Esse vídeo é uma análise de uma pessoa que não tem a menor intenção de te provar que você está certo ou que você está errado. Fique muitíssimo claro. Eu respeito a todos. Eu respeito quem é de direita, quem é de centro, quem é de centro-esquerda, centro-direita, libertário, anarcocapitalista, comunista, consumista, enfim, cara. Se você tem sua posição, problema é seu. Ok? Viva a sua vida, eu vou viver a minha. Não estou aqui para briga, gente. Eu vou fazer uma análise do porquê esse fenômeno aconteceu, tá? Só isso, beleza? Então fica comigo nesse vídeo aí e no final do vídeo eu vou dar a dica. Se você fala assim, pô José, mas eu sou de direita, eu acredito que minha ideologia é melhor. Então o que eu tenho que fazer para disseminar minha ideologia e ter sucesso? Fica até o final do vídeo que você vai entender. José, eu sou de esquerda, acredito que minha ideologia é melhor. O que é que eu devo fazer para levar a minha ideologia para as pessoas? Fica até o final do vídeo que você vai fazer. O que eu vou falar aqui serve para você levar qualquer ideologia. Seja ela uma ideologia boa, seja ela uma ideologia idiota. Enfim, vou te explicar como que as ideologias estão sendo construídas na sociedade. Muito bem, antes que você venha aqui me xingar nos comentários, me acusando de ser de direita ou de esquerda ou tanto faz, eu quero deixar muito claro aqui minha posição política. Minha posição política é libertária. Eu não defendo uma pessoa política, tá? Eu não defendo, não tem um político que eu defendo. Falo assim, nossa, esse cara aqui, eu sou fã dele. Eu não sou fã de político. Para começo de conversa, não sou fã de nenhum tipo de político, tá? Eu sou um cara libertário. O meu sonho de verdade era que o Estado fosse cada vez menor, até quem sabe um dia desaparecer, tá? Então eu não gosto do Estado, independente de quem esteja lá. Independente de quem esteja. Seja de esquerda, seja de direita, eu não gosto do poder na mão do Estado. Porque eu acho que o Estado só se preocupa com ele de verdade. No fundo, o Estado não está preocupado nem um pouco com nenhum cidadão. Então, para mim, o Estado é totalmente dispensável. Porém, como eu sei que isso não vai acontecer, eu preciso, no mínimo, buscar opções que estejam mais próximas do meu ideal. E já que o meu ideal é menos Estado, então claramente eu vou buscar candidatos que defendam isso, que comumente estão à direita, né? Quanto mais à direita, normalmente ele defende menos o poder do Estado. Certo? Pessoas de extrema direita que já defendem um Estado também um pouco grande para colocarem os seus ideais sobre a população. Mas enfim, quanto mais de esquerda, normalmente mais Estado. Então eu tendo realmente a ficar sempre ali do lado da direita, porque minha vontade é que nem existisse Estado para começo de conversa, tá? Então dito isso, dito aqui que eu não sou fanboy de nenhum político, beleza? Agora eu quero que você entenda o que está acontecendo. Por que tantos presidentes de direita passaram a ser eleitos nos últimos tempos? A resposta, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Primeira parte dessa resposta, essa resposta ela é dividida em duas partes. Primeira parte dessa resposta é você entender que, ao longo dos últimos anos, os presidentes dos países, os políticos influentes, eles eram pessoas construídas pela mídia tradicional, televisão e rádio. Jornal impresso, revistas, né, também ali. Ou seja, a mídia tradicional, ela pegava um cara, pintava um quadro desse camarada, pintava um ser humano, o exemplo, Lula, eleito em 2002, né, a mídia pintou ali uma pessoa que era super do bem, uma pessoa que ia fazer o melhor para o povo, que estava preocupada com a população e tal. Então, assim, a mídia construiu ele, né? Ele foi um produto da mídia. E a mídia, ela tem um viés de centro-esquerda. A mídia tradicional, ela tem um viés de centro-esquerda. Redes de televisão,
Globo, né, por aí, que é a mais influente de todas, pelo menos era, né, até um tempo atrás. Então a Globo realmente é quem botava o político no poder, né? Então, tipo, se deu na Globo, acabou. Tanto que quando a Globo começou a estourar os escândalos de corrupção da época do governo PT, foi aí que nasceu aquele sentimento antipetismo, né, que ficou muito famoso, da galera que, tipo, eu quero qualquer um lá, eu só não quero o PT, porque a Globo começou a bater no PT. Então, assim, a mídia, ela sempre foi ali, né, de centro-esquerda, ela sempre buscou um candidato com esse viés, né? Então, gente, o que foi acontecendo nos últimos anos? A internet, ela veio ganhando força, porque na época ali de Lula, Dilma já tinha, né, internet e tudo mais, só que não era tão popularizado. As pessoas que tomavam as decisões, ou seja, os adultos, eles não utilizavam a internet. Então, assim, com o advento da popularização da internet, o que foi acontecendo? As pessoas começaram a entender que existia algo mais do que a esquerda, do que os partidos de centro-esquerda. Porque a televisão antigamente ela dava isso como se fosse a única opção para a gente, né? A única opção para o ser humano. Tipo, não, só existe centro-esquerda, tudo que sai fora disso é extremismo, ismo, não vou falar os ismos aqui, mas, né, sempre acusava ali de todos os ismos. O negócio era centro-esquerda, centro-esquerda. E aí, caras como eu, que eu nunca, gente, olha só, eu nunca concordei com centro-esquerda. Nunca gostei disso, só que eu não sabia. Tipo, eu olhava para aquilo lá, para a mídia, e eu ficava perdido. Eu olhava para os candidatos ali, Lula, Aécio, aquele outro lá, José Serra, né, da época do Lula, Dilma versus Aécio. Então eu ficava perdido, eu falava, cara, nada disso me representa, mas eu tenho que escolher um deles, sabe? Então eu ficava com esse sentimento, e não só eu, milhões e milhões de outras pessoas. E aí a gente vai mais longe ainda, não só no viés econômico, nessa questão da direita, mas tinha a questão também dos costumes. A população brasileira, se você for hoje fazer uma estatística, você sabe que a maioria da população brasileira é uma população com viés cristão. A população, a maioria da população brasileira, ela tem um pouco de conservadorismo. Pouco, tá? Eu não estou falando que é um povo extremamente conservador. Não. O povo brasileiro gosta da coisa também, tá? Mas tem um pouco de conservadorismo em muitas questões, tá? Tem muitas questões que o povo brasileiro é conservador. Então, assim, você tinha essas posições presentes na sociedade, as pessoas pensavam dessa forma, só que ninguém falava. Por quê? Na mídia, a mídia só batia em tudo isso, né? Então, se você tinha uma posição contrária à centro-esquerda, você tinha medo de abrir a boca, sabia que no Jornal Nacional estavam batendo naquele posicionamento que você gostaria de adotar. Fantástico batia no posicionamento que você gostaria de adotar. A mídia falava que o ismo, aquele ismo lá, né, terrível da Alemanha, era direita. Então, as pessoas elas nem abriam a boca para falar que tinha um pensamento mais à direita. E aí, com a internet veio, popularizou, e aí muita gente surgiu na internet falando sobre direita, sobre os movimentos de direita, sobre o que é ser de direita, né, sobre os benefícios da direita, sobre o liberalismo. E aí, quando começou a explodir essas pessoas na internet, simplesmente aquele sentimento que todo mundo já tinha lá no fundo, né, liberal, conservador, porque, cara, pensa comigo, o povo brasileiro ele já luta para sobreviver há muitos anos, independente do Estado. Então, para falar bem a verdade, nós somos meio que órfãos, né? O que acontece lá em Brasília fica lá, você não vê um benefício real chegando aqui na ponta do governo federal, é coisa rara. Então o povo brasileiro já acostumado a se virar sozinho, foi lá e ouviu um cara falando assim, eu quero deixar esse povo em paz, quero deixar esse povo trabalhar e ganhar dinheiro e ter sucesso na vida. Opa, né? Ou seja, ideais de direita. Então, começou a achar pessoas que pensavam assim. E a internet começou a fazer essa conexão das pessoas. E aí a internet começou a criar essas bolhas gigantescas de direita. Por quê? No fundo, grande parte da população
E como se provou nas últimas eleições, aparentemente, a maioria da população não é de centro-esquerda, ela é de centro-direita. E como que isso aconteceu? Como que a gente conseguiu puxar esses votos? Porque a internet mostrou para eles que sim, existiam outras pessoas de direita no Brasil. A internet ela não deixou mais as pessoas de direita sozinhas no Brasil. E eu quero também deixar claro aqui nesse vídeo, talvez muita gente já vai estar me xingando aí há muito tempo, se desinscreveu do canal porque eu tô falando de direita. Gente, você precisa ser uma pessoa madura. O fato de eu comentar aqui de esquerda ou direita, ou de eu ter um viés mais de direita e você de esquerda, isso não deveria influenciar em nada. Eu estou te dando um conteúdo onde eu estou te explicando o porquê das coisas. Eu não estou tentando te influenciar a se tornar de direita. Eu só estou falando que as pessoas que são de direitas não tinham um lugar aonde ouvir informações, não tinham pessoas com quem compartilhar os seus pensamentos, e a internet trouxe isso para elas. A internet ela traz essa capacidade de pegar pessoas que pensam exatamente iguais em qualquer lugar do país e do mundo e colocá-las na mesma bolha. Colocá-las na mesma bolha. E quando essa bolha é muito grande, ela é capaz de mudar a história de um país. É por isso que nas últimas eleições do Brasil, nós tivemos o povo votando em alguém que defendia o lado mais de direita. Porque essa é a maioria da população brasileira. As eleições antes disso, que eram regidas pela Rede Globo de televisão, fizeram com que o povo votasse em pessoas de centro-esquerda. Porque as pessoas achavam que não existiam pessoas de direita. Mas quando elas descobriram isso graças à internet, elas passaram a ter as suas próprias opiniões e tomar suas próprias decisões. E naturalmente o rumo mudou. Nós tivemos aqui Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos e a Biden é de esquerda. Se você for buscar um pouquinho do histórico de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, você vai ver que ele é um cara de esquerda, mas não é tão de esquerda assim, né? É um cara de esquerda mais pro centro. Tanto que eles tinham candidatos mais de esquerda que o próprio partido deixou de lado porque sabia que não ia ganhar, né? E assim por diante. Você tem o Milei lá na Argentina também ganhando muita força para cima dos outros candidatos e assim por diante. Então é isso. Não vou ficar falando muito mais aqui, porque eu acho que você já entendeu. A internet ela tem mudado o rumo, tem trazido presidentes de direita, tem mudado a história de países, porque a internet simplesmente consegue pegar o cara que está lá no Acre e é de direita, e o cara que está lá no Rio Grande do Sul e é de direita, e mostrar para esses dois caras um único candidato de direita, coisa que antigamente não existia. Antigamente ninguém via isso, porque antigamente a gente dependia de tempo de televisão, e antigamente o tempo de televisão só caía na mão de quem? Centro-esquerda, porque eram os maiores partidos. O tempo de televisão ele não é dividido igualmente entre os políticos, né? Ele é dividido de acordo com o tamanho do seu partido. Então sempre ficava sufocado ali os candidatos de direita. Agora eles têm voz, agora eles conseguem aparecer para milhares, milhões de pessoas. Eu acredito que hoje um político falando na internet em uma live consegue ter mais audiência do que um horário político passando na televisão. E é por isso que as coisas estão mudando. Então se você quer que o seu candidato, seja ele de esquerda ou de direita, vença, se você quer que a sua ideologia vença nesse país, você precisa vir para a internet. Esquece mídia tradicional, esquece televisão. O único caminho de você hoje atingir as pessoas de verdade, juntar um grande número de pessoas em prol de um único objetivo, chama-se internet. É aqui que você consegue atingir todo mundo que você deseja. Valeu, gente, um abraço, até mais.